Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai meditar na palavra de Ruth no capítulo 2. Se você ainda não assistiu o vídeo de Ruth 1, quando esse vídeo acabar, vai lá assistir o vídeo de Ruth no capítulo 1. Bom pessoal, como a gente viu, a história de Ruth é uma história muito bonita, onde no vídeo anterior a gente esteve falando da aliança de Ruth e sua sogra Noemi, que não era uma aliança qualquer, mas era uma aliança espiritual, uma aliança firmada em Deus, que mesmo na dor, essa aliança permaneceu fortificada, e na dor, em vez dessa aliança se romper, essa aliança só se fortificou mais ainda. E a gente vai continuar lendo o livro de Ruth, que é um livro curto, que só tem 4 capítulos, mas um livro muito maravilhoso. Bom, em Ruth, no capítulo 2, vai falar de Ruth nas plantações de Boaz. Então, se você puder, pega uma folha, uma caneta, sua Bíblia, para a gente poder estar meditando juntos nessa palavra. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha," respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente encontrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifores. "O Senhor esteja com vocês." Eles responderam: "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem pertence aquela moça?" Depois que a Ruth decide ir com a sua sogra Noemi e não abandonar ela, então a Ruth ela foi para as plantações de Boaz. Ela foi procurar um lugar onde ela pudesse recolher espigas do chão, porque naquela época existia uma lei. Eu não me lembro muito bem como que era, mas eu vou falar mais ou menos como eu me lembro. E aí depois eu vou deixar aqui na tela para vocês como era realmente, tá bom? Mas era meio que uma lei onde as viúvas e os órfãos, as pessoas que haviam sido desamparadas, as pessoas vulneráveis daquela época, poderiam recolher as plantações que estivessem no chão. E por que a Bíblia fala tanto de órfão e de viúva? Porque a gente pode ver que a Ruth, ela ficou viúva, Noemi ficou viúva e perdeu seus filhos. E isso foi muito triste. Mas mesmo assim, na dor, a aliança delas se fortificaram mais ainda. E por que então a Bíblia fala, né, tanto de órfão e de viúva? Porque essas pessoas são pessoas que eram vulneráveis. Então, tem até um versículo da Bíblia que fala que Deus é o pai dos órfãos, juiz das viúvas. Então na Bíblia a gente pode perceber bastante versículos sobre órfãos e viúvas. Então a Ruth decide procurar um lugar para recolher, né, as espigas do chão. E justamente ela parou nas plantações de Boaz. Só que Boaz, ele era um parente de Noemi. Ele era um parente de Noemi por parte de marido. E nada disso tava combinado. Porque a Ruth, ela foi procurar um lugar. Ou seja, a Ruth não sabia se ela ia na fazenda de um homem, ou se ela ia numa plantação de um homem, se ela ia na plantação de outra pessoa, a não ser Boaz. Então, meio não, foi a provisão de Deus, foi Deus agindo naquela hora, porque Boaz era pertencente à família de Noemi. E Ruth, ela não, como eu falei, Ruth não tinha planejado em ir para a fazenda de Boaz. Ela só foi à procura de algum lugar onde ela pudesse recolher as espigas que estivessem no chão. E Ruth e Noemi, elas chegaram em Belém no tempo certo. No tempo onde tinha as colheitas e tudo mais. E a gente pode ver que elas estavam no tempo certo e no lugar certo. Mesmo passando por toda essa situação, Deus continuou trabalhando na vida delas. Porque é na dor
onde a gente se fortalece mais. A dor, a gente muitas vezes associa a dor a coisas ruins, e muitas vezes sim, a gente passa pela dor porque passa por momentos ruins, mas também a dor, ela pode nos fortalecer. Mas em que sentido a dor pode nos fortalecer? Bom, no sentido de Ruth e Noemi, a dor fortaleceu a aliança delas, porque quando elas passaram pelo momento mais difícil de suas vidas, uma estava lá para apoiar a outra, ou seja, elas estavam sendo fortificadas. Essa aliança que elas tinham de sogra e nora estava sendo fortificada. E é na dor onde a gente encontra os nossos verdadeiros irmãos. As alegrias, elas fazem a gente encontrar amigos, mas as dores fazem a gente encontrar os nossos irmãos. E nos próximos versículos começando no versículo 6, vai dizer assim: o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. No verso 7, o Boaz, ele pergunta, quem pertence a Ruth? Quem pertence àquela moça? E o capataz dele vai dizer que ela é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E ela pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então, aqui no final, o capataz, ele vai dizer que ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então a gente pode ver o desempenho de Ruth. Que Ruth era uma mulher dedicada, uma mulher esforçada. Então, mesmo Ruth tendo passado por tudo isso, teve a provisão de Deus na vida dela. E muitas vezes a gente pensa que a provisão de Deus é simplesmente a gente ficar sentado esperando Deus prover na nossa vida. Mas na verdade não. Ruth, ela agiu e a provisão de Deus aconteceu na vida dela. E também a gente tem dois extremos. O primeiro extremo é esse, onde a gente pensa que a gente não precisa fazer nada que a provisão de Deus vai acontecer. E o outro extremo é que muitas vezes nós pensamos que é pela força do nosso braço que a provisão de Deus vai acontecer, mas na verdade não. Deus proveu para Ruth naquele momento, mas não pela força do braço dela, mas sim pela graça de Deus, pela bondade, pelo amor dele, pela sua serva Ruth. E também a gente vê o desempenho de Ruth e a gente vê que Boaz, quando ele soube tudo que Ruth tinha feito com Noemi, que ela tinha sido fiel, que ela tinha honrado a Deus e também a sua sogra, ele agiu com benevolência com ela. E Ruth, ela viu, quando tudo isso aconteceu, ela não se sentiu merecedora que tudo isso acontecesse. Ela percebeu que era imerecedora de tudo isso quando percebeu a benevolência de Boaz com ela. E pessoal, muitas vezes a gente escuta pregações: você é filho de Deus, você é amado por Deus. E claro, nós somos filhos de Deus, amados por Deus, mas também nós somos pecadores. E a gente tem que sempre se lembrar que nós só somos filhos de Deus, perdoados por conta de Jesus, e que o amor dele por nós é o amor que nós não merecemos.
Nós não devemos nos vangloriar por isso, porque nós não somos filhos de Deus pela força do nosso próprio braço, mas pelo amor dele por nós. Porque mesmo nós sendo inimigos dele, Jesus decidiu se entregar por nós. Por mais que a gente tenha feito tudo isso, por mais que o nosso passado tenha sido um passado ruim, Deus ainda assim nos ama. Ele ainda assim decide nos perdoar, ainda assim decide nos chamar de filho. E a cada vez mais que a gente conhece a Deus, cada vez mais que a gente conhece o amor dele por nós, nós percebemos que a gente não é merecedores desse amor, dessa graça que Deus trouxe para nós. Nos próximos versículos, também vai dizer aqui no finalzinho do versículo 12, que diz assim: o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, ela veio de uma terra estrangeira para buscar refúgio em Deus. Ruth, ela não fugiu em meio à dor, ela não decidiu fugir, mas ela decidiu se refugiar no Senhor. Ela decidiu buscar abrigo nele, porque ela sabia que somente no Senhor ela podia encontrar esse descanso. E a gente percebe, voltando, recapitulando um pouco, no capítulo 1, no versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, vai dizer assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então a gente vê que é uma aliança também espiritual, uma aliança firmada em Deus. Então, ao invés da gente buscar fugir das nossas dores, fugir dos nossos problemas, nós devemos nos refugiar em Deus. Mas qual é a diferença entre fugir e se refugiar? Fugir é quando a gente faz as coisas a partir da nossa força, do nosso braço, e quando a gente caminha na direção oposta, da direção do Senhor. Então é quando a gente caminha na direção que só nos vai trazer longe de Deus, só nos vai levar para longe dele. Se refugiar é diante do perigo confiar no Senhor e correr para um lugar seguro. Quando a gente se refugia em Deus, a gente está no lugar mais seguro que existe. Então, ao invés de fugir, se refugie do Senhor. Ao invés de tentar fugir dos seus problemas, indo para lugares totalmente diferentes da direção de Deus, busque refúgio nele. Porque só nele onde você vai encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro refúgio e a verdadeira paz, e não nas coisas desse mundo. Continuando aqui no versículo 13 em diante, vai dizer: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu, sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas nos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois derrubou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, de que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: e é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura. Poderiam molestá-la.
Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Então a gente pode ver a provisão do Senhor na vida de Ruth. A gente pode ver que Deus, ele faz as coisas no momento certo, na hora certa. E que também, pessoal, Ruth era uma pessoa muito humilde, então ela ouvia os conselhos de sua sogra. Pessoal, uma coisa muito bonita que a gente vê na história de Ruth é que mesmo diante da ofensa, Ruth permaneceu com Noemi. Mesmo que Noemi ficou falando para ela ir embora, que ela não tinha mais nada para oferecer, Ruth, ela permaneceu. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e muitas vezes a gente pede pra pessoa ir embora, ou então a pessoa pede pra gente ir embora, sabe? Mas como que a Ruth, ela permaneceu com Noemi? Muitas vezes quando alguém pede pra gente ir embora, quando a pessoa tá passando por situações difíceis, quando a gente vê muitas vezes que a pessoa não tem mais nada pra nos oferecer, a gente vai embora. Então como que a Ruth permaneceu com Noemi? Diante da ofensa, olhando para o Senhor, contemplando ao Senhor. Porque mesmo que nós, pecadores, nós não merecemos que estar com o Senhor, nós não merecemos isso. Mesmo assim, Deus nos dá essa oportunidade de poder estar com Ele. Então, hoje olhe para Jesus. Hoje eu te faço essa pergunta. Como você pode olhar para Jesus? Talvez seja um pouco difícil de responder, mas reflita e medite nessa pergunta. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.